Good morning, guys. How are you? Let's continue our class. Bom, pessoal, conforme foi falado na última aula, a partir desta semana nós vamos estar trabalhando com um livro de inglês. Portanto, para quem tem um livro, acompanhe aqui comigo. Para quem não tem, quando houver alguma atividade para fazer, é só copiar, ok? Então, let's go! Então, pessoal, o que é que a gente vai estar estudando neste livro 1 de inglês? Nós vamos estar falando com apenas 4 unidades, tá? Então, vamos falar sobre alimentos. É por isso que eu fiz a introdução na semana passada, né, desde nas 2 primeiras aulas sobre alimentos saudáveis e não saudáveis. Pessoas, costumes ao redor do mundo e profissões. A gente vai fazer uma revisão sobre profissões porque a gente já viu em outros anos. Então, na unidade 2, nós vamos estar aprendendo os quantificadores, que é o a, an, some, any, much, many. Já na unidade 3, a gente vai aprender a usar os pronomes indefinidos, que é something, anywhere, anybody. E na unidade 4, nós vamos ver pronomes relativos, quantificadores também, como se fosse um resumo, né, de todas as atividades anteriores. Os pronomes indeterminados, né, o sufixo com acréscimo AL, que transforma os verbos em substantivos. Então, vamos lá para a unidade 1. Unidade 1. People and things in the world. Então, pessoas e coisas ao redor do mundo, do mundo. Então, nessa unidade, falaremos de pratos típicos em diferentes países. Veremos o uso dos pronomes relativos which, who, where, that, para descrever coisas, pessoas, lugares. Aí acrescentamos o sufixo er. Então, vamos lá? Esse sufixo er seria para as profissões também. Talking about food. Então vamos lá. Page 154. Food provides energy and nutrition. It usually comes from animals and plants and contains the nutrition that people and animals need to be healthy. A healthy meal should provide protein, fat, carbohydrate, fibers, vitamins and minerals. Bom, os alimentos fornecem energia e nutrição. Geralmente vêm dos animais ou plantas que contêm nutrientes que as pessoas e os animais precisam para serem saudáveis. Uma refeição saudável deve fornecer, os alimentos que a gente deve comer. Tem que conter proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais. Então aqui está ilustrando uma figura, onde tem vários tipos de alimentos saudáveis. Está até bem bonita, né? What's that for? Para que serve isso? Bom, to be real is important to include the fruits, vegetables, whole grains. Então, para sermos saudáveis, é importante incluirmos frutas, vegetais, grão, o grão integral, feijão, nozes, semente. Uma alimentação saudável ajuda a prevenir muitas doenças e manter um peso saudável e qualidade de vida. Uma dieta ruim, que é a poor diet, é como se fosse uma dieta pobre em nutrientes. Allows many diseases, such diabetes, to develop. Bom, a dieta não saudável, que seria uma dieta pobre em nutrientes, ela pode desenvolver muitas doenças, como a diabetes. Então, pessoal, existe um grupo, um pequeno grupo assim, de alimentos. Como nós não estamos fazendo atividades em grupo, então, in small groups,
pode ser individual. Escreva tipos de comida que você conseguir lembrar. Quem não tem o livro pode fazer no caderno, tá? Pode ser qualquer coisa que você come. Vamos dizer assim, como é uma resposta pessoal, vocês podem colocar alimentos que vocês normalmente comem no dia a dia, in English, ok? Quem tem o livro pode escrever no livro mesmo, não tem problema. Depois, você pode classificar estes alimentos como alimentos saudáveis, que é real food, e alimentos não saudáveis, que é junk food, ok? Depois você pode dizer qual é o melhor alimento para você. E não o que você gosta, mas sim o que é melhor para você. Agora, para quem não tem um livro, pode copiar no caderno, junto com essa pergunta, tá? Então, esta daqui, para quem não tem um livro, pode copiar essa observação, né? Essa atividade aqui, e essa daqui no caderno, tá? Depois, quando o livro chegar, é só vocês escreverem aqui, atividade feita no caderno, tá? Que eu já vou saber. Now, with a classmate, ask, answered, and discuss the following questions. Você pode tanto perguntar para um colega ou pode fazer individualmente, né? No caso, como vocês estão em casa, vocês vão responder individualmente. What do you eat during your school break? Né? Quando vocês estão de férias, né? What do you eat during your school break? Quando você está de férias escolares, o que você costuma comer? Normalmente a gente sai um pouquinho do ritmo, né? Quando nós estamos na escola, sempre tem os horários certinho para o café da manhã, o almoço, o lanche, o jantar. What's the name of the typical Brazilian dessert? Aqui você pode citar pelo menos umas 3 sobremesas típicas brasileiras. What's your favorite meal? Do you prefer salty? I prefer salt or sweet food? Resposta completa. I prefer salty or I prefer sweet food. Foods around the world. Comidas ao redor do mundo. Comidas típicas de cada país. Lógico que o livro não vai trazer todos, né, de todos os países, mas pode ser os alimentos, né, de cada país, de alguns países, ou costumes. For example, a lot of people in the world eat rice. Então, algumas pessoas no mundo comem arroz. But not any eat rice and beans. Algumas pessoas comem só arroz, mas algumas não comem arroz com o feijão. Mix us together like we do in Brazil. Tem gente que não gosta de comer arroz com feijão misturado de jeito nenhum. É como a gente faz aqui no Brasil, né? Ou come só o feijão ou come só o arroz. Igual a comida japonesa, tem uma espécie de arroz, parece um arroz mais adocicado, e que eles não comem com feijão, não tem esse costume. Então, pessoal, existem pessoas diferentes pessoas ao redor do mundo, né, de países diferentes, que não só preparam pratos diferentes, né, como o mesmo tipo de alimento, mas às vezes comem tipos de alimento totalmente diferentes, que a gente nem imagina. Frutas, por exemplo, que existe aqui, não existe em outros países. Algumas pessoas adoram carne de porco, mas tem alguns países que é proibido comer carne de porco. Na Índia, a carne bovina não pode ser consumida, porque o boi, né, a vaca, é um animal sagrado. Eu quero que vocês pesquisem o seguinte. Vocês podem escrever até aqui, ó. Quais as frutas típicas, aqui não tem no livro, tá? Eu que coloquei aqui. Quais as frutas típicas do nosso país? E existe uma fruta que existe somente aqui no Brasil. Qual será? Vocês vão pesquisar e vão me falar qual que é.
Então, pessoal, aqui tá pedindo talking to your classmate para conversar com algum colega de classe, mas vamos fazer individualmente. Do you know these dishes? Você conhece algum desses pratos? Where are they from? De onde eles são? Como vocês estão fazendo as atividades, pode consultar a internet, então vocês podem pode escrever ao lado aqui, qual que é o país que tem este tipo de alimento, um alimento típico. Okay? Consultem, pode fazer a consulta, porque pode enganar, hein? Talvez vocês acham que tem países repetidos, mas não tem não. Depois, o que eu quero que vocês façam? Ao lado, do outro lado da imagem, que não fica em cima do nome do país típico, né? Looking again at the image. Então, vocês vão olhar novamente estas imagens. Vocês vão classificar esses pratos. Como? Vocês vão colocar o número 1 como a salada, number 2, a soup, number 3, a dip, 4, a dessert, 5, made with rice, 6, nossa, eu gaguejei, made with rice, number 6, made with meat. E after that guess from which country are they, que é para vocês escreverem o nome do país. Então, você já tinha pedido anteriormente. Então, o que eu quero que vocês façam? Número 1, para pratos que forem salada. Número 2, sopa. Número 3, molho. 4, dessert, né, sobremesa. Número 5, tudo que é feito com arroz. E o 6, tudo que é feito com carne. Bom, pessoal, então na página 156, Relative Pronouns. Antes da gente entrar aqui, eu vou passar para vocês, quem tiver o celular que pode ler a câmera, né, que pode ler esse QR Code, vocês vão entrar no site onde mostra 50 tipos de pratos, né, 50 tipos de comidas, são pratos, são os 50 pratos mais deliciosos já criados. Então, é um site da CCN. Eu já baixei o site, o link, e vou mandar para vocês no grupo. Bom, então, relative pronouns, os pronomes relativos. Which, who, where, that. O que significa cada um deles? Lembra que nós estudamos há muito tempo atrás que what e which têm o mesmo significado, porém em situações diferentes? O que significa what? Né? O que ou qual? Which também significa qual, mas é quando a gente está falando de escolhas. Por exemplo, você quer comer lasanha ou macarrão? Então, qual é um qual de escolha. Who, quem, where, onde, that, o que. Então, ele substitui o termo da oração anterior e estabelece uma relação entre duas orações. Por exemplo, fetish is a salad that which they eat in Lebanon and Syria. Fetish é uma salada que que é típico, prato típico do Líbano e da Síria. Olha a diferença já com esse outro. Fetish is salad. Ponto. They eat. Aí não foi preciso colocar o pronome relativo, porque são duas orações. Então, they eat fetish in Lebanon and Syria. Para não repetir a palavra do nome, né? No caso desse exemplo aqui foi o nome da salada, podemos substituí-la por that ou which e juntar as duas sentenças. Igual foi falado aqui, ó. Na parte de cima só foi falado uma vez. Como temos duas orações aqui embaixo, para a gente não ficar repetindo a mesma palavra duas vezes na mesma frase, então o que foi feito? Acrescentou o pronome relativo e colocou-se uma vez o nome do alimento. Ao falar de coisas, animais, objetos, usamos which. Ao falar de pessoas, usamos who.
E ao falar de lugares, usamos where. Note que podemos substituir o who e which por that. Ó, tanto faz colocar este como este. Certo? Conseguiram entender? Vamos novamente. Quando eu tenho uma frase onde tem duas palavras iguais, para não ficar repetindo, igual quando a gente vai fazer uma redação e a gente tem medo de ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, então o que é feito? A gente coloca o pronome relativo, que é um desses, dependendo do que está sendo falado, né? E coloca-se apenas uma vez o nome, né? No caso do assunto principal. Fetish is salad that or which they eat in Lebanon and Syria. Fetish is a salad. They eat fetish in Lebanon and Syria. Agora é a vez de vocês, gente. Então, vocês vão fazer a tradução da frase. Cuidado com o tradutor. Pode usar, mas tome muito cuidado. Now, it's your turn. Então, é a sua vez. Complete the sentence. Use which, where or who. Então, vocês podem consultar aqui. Tá? Então, coloquem estas palavrinhas, acrescentando essas palavrinhas aqui. Preste atenção que vão ter frases que você pode colocar tanto o who com that, which or that. Certo? Nunca esses dois, porque eles têm significados diferentes. Mas o who pode ir com that, which e that na mesma frase, tá? Então vocês escolhem. Ou pode colocar assim, ó, which barra that ou who barra that nos espaços, ok? Para quem não tem o livro, faça no caderno. Pode copiar este exemplo também, é importante. Pronomes relativos, tá? Relative pronouns, que é a tradução, né? Pronomes relativos. Então, vocês vão copiar esse aqui e responder no caderno. Então, pessoal, para quem está fazendo aula online, tira foto e me manda para correção, ok? Então, qualquer dúvida, é só me perguntar. Kisses, see you later, bye bye.